Hoje aconteceu um momento histórico da política brasileira. Nós acabamos de sair da sala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no qual foi entregue a ele, em mãos, o maior pedido de impeachment de um ministro da Suprema Corte na história do nosso país. E quando eu digo o maior pedido de impeachment, eu vou mostrar para vocês em números o que esse pedido de impeachment representa. Foram 153 deputados que assinaram esse pedido de impeachment, em grande parte graças a vocês que se mobilizaram e cobraram seus deputados dos seus estados. Se for somar os eleitores desses deputados, dá aproximadamente 18 milhões de pessoas. Já que eles são representantes eleitos, eles assinaram representando um total de 18 milhões de pessoas que estão pedindo o impeachment de um ministro da Suprema Corte. O ditador de toga, aquele que destrói a nossa democracia, que tenta amedrontar a população brasileira, que desrespeita a Constituição e que, mais do que o impeachment, merecia estar preso nesse momento. Nessa reunião que tivemos com o Rodrigo Pacheco, ele fez exatamente o que nós esperávamos que ele fosse fazer. Rebolou e já adiantou qual será o argumento que ele vai usar para recusar esse pedido de impeachment. Primeiro, ele disse que o pedido de impeachment ele é técnico e político, ou seja, a pressão popular, os representantes eleitos, fazendo a pressão, representando os seus eleitores, tem sim uma influência nessa decisão. Mas logo depois de rebolar um pouquinho, ele já jogou ali, talvez de forma involuntária, qual argumento ele vai usar para se recusar a aceitar o pedido de impeachment. Eu já vou adiantar, e vou adiantar para vocês o argumento, o contra-argumento que a gente tem. Ele disse que as decisões do Alexandre de Moraes, todas elas, foram corroboradas, foram validadas no colegiado, no plenário do STF, ou pela primeira turma, da qual ele faz parte, ou pela composição dos 11 ministros da Suprema Corte. Bom, mas qual é o problema? O argumento dele, basicamente, é que o Alexandre de Moraes não cometeu nenhum crime, já que os amigos dele, que estavam ali, votaram favoráveis às decisões do Alexandre de Moraes. Então seria como se os outros 11, os outros 10 ministros, também merecessem impeachment e também cometessem o crime. Por que esse argumento é falho? Os outros 10 ministros não votam favoráveis às decisões ilegais e criminosas do Alexandre de Moraes, não porque eles concordam com essas decisões, mas é uma tentativa de manter a blindagem da instituição. O medo deles é que se o Alexandre de Moraes, se um ministro do STF, por mais criminoso e ditador que ele seja empichado, abre um precedente para que eles também possam ser empichados. É o corporativismo ditatorial no seu mais alto grau. Esse argumento não corresponde à realidade, já que se os próprios pares apoiam o que ele faz, não é por apoiar tecnicamente, mas por medo de serem os próximos alvos. É o argumento mais falacioso que se poderia imaginar, mas eles vão usar esse argumento. Então ele rebolou, mas eu vou deixar claro aqui para vocês. A chance dele negar esse pedido de impeachment, o maior da história, é de 99%. Porém, o jogo não acaba aí. Nós temos hoje 32 senadores favoráveis ao impeachment do Alexandre de Moraes. Só para você ter uma ideia, mais 9 senadores favoráveis, nós teríamos a maioria da casa, que são 41. A intenção é entrar com requerimento para que o pedido de impeachment seja levado ao plenário para que seja votada a sua admissibilidade. E para aprovar a admissibilidade, precisamos apenas de mais 9 votos. Eu sei que isso, se for para o plenário, se houver a votação nominal, onde o nome do senador aparecer e ficar registrado na história do nosso país, o seu posicionamento, eu tenho certeza que a admissibilidade será aprovada. E sendo aprovada, é formada uma comissão especial, no qual aí sim se dá o início ao processo de impeachment, que lá no final tem que ser votado com 2/3 da casa. A pressão popular agora nunca foi tão importante. Em nenhum outro momento em que nós nos mobilizamos nas redes sociais e nas ruas para lutar pela nossa democracia, nenhum outro momento foi tão importante quanto agora. E eu acredito que não existirá na nossa história outro momento tão importante quanto esse. Então, o site Votos Senadores, esse é o foco. Entre no site Votos Senadores e pressione os senadores do seu estado. Esse é o momento perfeito. Época de eleição. Os senadores querem fazer os seus prefeitos. Ano que vem,
já começa a disputa eleitoral para 2/3 da casa do Senado, e essas pessoas querem ser reeleitas. Ou elas vão se candidatar a governador, ou prefeito. O que acontece é que esses senadores que se posicionarem contra a democracia agora devem ser o alvo do povo brasileiro, para que os nomes desses abutres jamais sejam esquecidos. Então eles estão num momento, sim, de grande suscetibilidade à opinião pública, já que estarão procurando se reeleger em 1 ano e meio, mais ou menos, já começa a correria deles pela campanha. É agora, pessoal. Esquece o Pacheco. Não adianta fazer pressão naquele bicho preguiça, naquele bunda mole. O foco são os outros senadores. E desde que nós mudamos a nossa estratégia, nós saímos de 18 senadores favoráveis para 32.